Oremos. Ó grandioso Deus, Criador dos céus e da terra, nessa manhã de sábado nos encontramos na Tua casa para louvar o Teu nome, para sentir a Tua presença, para sentir o perdão para os nossos pecados. Nós te suplicamos, Senhor, que o Senhor se faça presente na vida de cada adorador. Se alguém entrou nessa casa com o coração quebrantado e cheio de problemas, que o Senhor mostre para essa pessoa que Tu és um Deus de poder, um Deus que cura e que resolve problemas, que sara feridas e que salva relacionamentos, e que liberta filhos das drogas. Pai querido, ajuda-nos a andar nos Teus caminhos e sentir a Tua presença hoje, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém. Temos aqui a nossa plataforma bonita, né? Olha aqui, temos aqui o nosso querido irmão Rosalvo, queridos de todos da igreja. Temos aqui a Sofia, conhecida. Temos aqui a mulher mais bonita da igreja, minha esposa. E nós temos aqui uma versão Cleito. Quem se lembra do Cleito? Fique tranquilo, Cleito era um amigo, uma pessoa agradável, feliz, alegre, homem bom. Só botar o dentinho para fora, você parece 100% com ele. É o processo de evolução, né? Como você diz? Nós estamos felizes com o Dr. Riverino. Lembrando que a programação continuará hoje às 3 horas da tarde na Igreja do Sul. Em 3 horas em ponto na Igreja do Sul. Temos a continuação da programação. O texto da nossa leitura bíblica de hoje se encontra em Apocalipse, capítulo 14, no versículo 6 e 7. Assim diz. So the verses we are going to read right now is found in the book of Revelation, chapter 14, verse 6 and 7. If you have a Bible with you, open up, please. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para proclamar aos habitantes sobre a terra e toda nação, língua, tribo, língua e povos, dizendo com grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegado a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, o mar e a terra e as fontes das águas. So I'm going to read in my free translation. Verse 6 says, I saw a great angel flying over through the sky, having an everlasting gospel to proclaim to all the ones who live upon the earth, in every nation, tribe, tongue, and people, saying with a loud voice, fear God and give Him glory, because the hour of His judgment has come, and worship the one who made the heavens, the earth, the sea, and the fountains of the water. Okay, bom sábado a todos. A happy Sabbath, everyone. We were supposed to have a translation from here, but we are going to do something different. So nós deveríamos ter uma tradução daqui da frente, nós vamos fazer algo diferente, ok? Eu preciso de um voluntário para traduzir para inglês, que vá lá para trás, pegue os nossos irmãos de língua inglesa e traduza para eles lá atrás. So, who here does not speak yet Portuguese? I want to see your hands. Who don't speak Portuguese here? The language that will be spoken in heavens. That's what I heard. We can understand, but we can't speak properly. Oh, that's fine. And if you understand, that's okay then. God bless you. And I'm happy to hear that. Amen. So, if you do not speak Portuguese, if you don't understand Portuguese yet, I'd like to ask you that you move to the back there, and we will have someone to translate for you in the back. I think it's going to be easier, because we were supposed to have a translator here in front with me, but he didn't make it. I think he got stuck in the traffic, I don't know. But for this morning's message, it would be great if everyone can hear the message. Eu gostaria de perguntar, quem é que poderia sentar junto com os nossos irmãos lá atrás e traduzir para eles? Ô João, você pode traduzir para a tua namorada? Então, eu vou orar por você. O seu português é pior do que o inglês, não é? Vou fazer um esforço aqui. Não, nós vamos orar por você. Você vai ser batizado pelo Espírito Santo hoje. Vai falar com dom de línguas. Amen. So we are going to pray for him, and he's going to be baptized with the gift of tongues, and he's going to speak the language properly. Há mais alguém que não entende? Melhor apertando para mim. Is there anyone who does not understand English? Who does not understand Portuguese? Please go to the back, and we will have someone there translating for you. Osni, quem é que vai traduzir, Osni? Encontra aí o tradutor.
Ora e já batiza com o Espírito Santo para começar, porque nós estamos atrasados. Estão pronto? Já encontraram lá o tradutor? Have you found a translator? Fernando, cadê o Fernando? Pastor, eu tenho uma ideia. Eu vou lá pra trás, qualquer coisa que eles não saberem traduzir, eu posso também traduzir. Vai com a tua namorada lá para trás. Então, so, we also have translation for Russian, right? Ok. Se você não entende inglês, prefere russo, só vai mudar de lado. If you do not understand Portuguese and you rather listen in Russian, just change the sides and then you're going to listen in Russian. So, precisa de outro idioma? Não. Deus queira que não. Ok, eu vou falar bem devagar. Vocês sabem a história? Já está traduzindo? Já está traduzindo? Vocês sabem a história da mulher que ensinava inglês para os estrangeiros? E ela passava o dia falando bem devagarzinho com os estrangeiros. Aí chegava em casa e falava com o marido assim também. Então, mas hoje nós vamos, pela graça de Deus, aprender um pouco mais sobre esse Deus poderoso. Amém. Sobre esse Deus que é o Criador de todas as coisas. Antes de começarmos, eu queria pedir que vocês fechassem os olhos e fizessem comigo mais uma oração. Vamos lá. Ó maravilhoso Deus, nós chegamos na Tua casa hoje com o desejo de Te conhecer melhor. Há pessoas que vieram aqui que perderam a fé completamente em Ti, mas que nesta manhã essas mesmas pessoas saiam desse local com a fé renovada, com o desejo de Te conhecer mais, e que eles possam entender que Tu não és apenas Criador, Tu és o mantenedor, Tu és o restaurador, Tu és aquele que faz em nós tanto querer quanto efetuar, que somente em Ti a vida faz sentido. Amém. Esteja conosco nesse momento. Abençoa esta igreja, abençoa os tradutores, derrama sobre eles o Teu Santo Espírito. Amém. Que a mensagem que eles ouçam em inglês ou em russo seja mais poderosa ainda do que a mensagem que vai ser dita em português. Amém. Nós estamos aqui, Senhor, para Te suplicar que não o homem fale, mas que o Deus eterno fale. Amém. Muito obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Eu queria começar mostrando um slide. Queria pedir ao Marcelo que colocasse lá o tema da apresentação de hoje de manhã. E eu quero dizer para vocês, se você não puder ir à tarde lá na outra igreja assistir a segunda palestra, você vai perder metade da tua vida. Tem que ir. Hoje pela manhã eu vou falar sobre a moeda do universo. Você pode estar pensando assim, o que é isso? A moeda do universo. Vou começar dando um exemplo mais simples. Vamos ver se hoje esse negócio vai funcionar melhor do que ontem, né? Desligado não funciona. É verdade. Lá para trás o negócio? Eu estava fazendo só para testar vocês, né? Eu queria começar mostrando uma foto aqui, bem interessante, uma foto bonita. Eu queria mostrar para vocês esse composto químico. Olha o nome do rapaz. 2R, 3S, 4S, 5S, 5, 6-amino, purim, 9... Tem essa fórmula química. Você tem no teu corpo mais ou menos 250 gramas desse composto dentro do teu corpo. Esse composto tem esse nome horroroso aí, esse nome feio, mas as pessoas o conhecem com outro nome.
há um outro nome para esse composto químico. E o nome dele é o trifosfato de adenosina, o ATP. Está escrito aí em russo, inglês e português. ATP. Você já ouviu falar em ATP? Quem já ouviu falar em ATP? É o trifosfato de adenosina, ou adenosina trifosfate. E acontece que o trifosfato de adenosina, ele é utilizado no teu corpo para todas as funções da tua célula, as tuas células. As células do teu corpo precisam fabricar proteínas, utilizam o ATP. Quando os teus neurônios, as células do teu cérebro, por exemplo, precisam transmitir energia, tem que utilizar a adenosina ou a ATP. E os biólogos chegaram à conclusão que a ATP é a moeda do nosso corpo, é a moeda da célula. Qualquer coisa dentro do teu corpo tem que ser pago com ATP. Se você pudesse nesse momento entrar dentro do teu próprio corpo e visitar uma célula, e se você tentasse entrar dentro da célula, a membrana da célula diria: me dá o ATP, e aí você pode entrar. Dentro do teu corpo tudo é pago com ATP. Não adianta, é o dinheiro lá dentro. Não adianta ter real. O real não adianta nada. Não adianta ter pounds. Não adianta ter dólares. Não adianta ter euros. Dentro da célula, a única coisa que você vai poder utilizar para pagar é o ATP. O teu corpo só aceita esse dinheiro. Você chega com alguma outra coisa, o corpo diz: vá, obtenha alguns ATPs, volte e eu te aceito. Parece o Brasil na década de 70. Você ia pagar alguma coisa com cartão de crédito e diz: não aceito cartão de crédito. Vá, tire dinheiro no banco, só aceito dinheiro vivo. O cheque predatado. Acontece que no teu corpo você só paga com ATP. É a moeda do corpo. E depois eu fiquei pensando, qual seria a moeda do universo? Se eu pudesse viajar para outros planetas, com que moeda eu poderia negociar? O que eu poderia utilizar para poder entrar em outros planetas, pagar lá a taxa de embarque, lá em Marte? Euro, dólar, real, não adiantaria. Eu teria que ter o dinheiro próprio ou a moeda própria do universo. E a minha pergunta hoje, o tema dessa discussão de hoje de manhã é: qual é a moeda do universo? E eu fiquei pensando, será que poderia ser o campo radiação eletromagnética? Será que poderia ser energia escura? Será que seria a gravidade? Qual seria o fenômeno ou a energia que eu deveria utilizar para negociar no universo? Em outras palavras, qual é a coisa mais importante? Qual é a coisa mais valiosa do universo? Dentro das tuas células, você precisa do ATP. Se você não tiver ATP, nada funciona. Você morre. No universo, e no fim, qual é a coisa mais importante do universo? Qual é a moeda do universo?
Eu olhei nos livros de física e eu não encontrei a resposta. Nos de química não havia resposta. Por incrível que pareça, eu encontrei a resposta para essa pergunta: qual é a moeda do universo? Eu encontrei essa resposta na Bíblia. Qual é a coisa mais valiosa do universo? E portanto, qual é a coisa mais valiosa para você? Porque você faz parte desse universo. Qual é a coisa mais valiosa para os seres humanos, para os anjos, para tudo mais? O que é mais valioso? Então, há um texto na Bíblia que começou a me ajudar a entender qual é a coisa mais valiosa do universo. E eu queria compartilhar com vocês esse texto. Se você trouxe a tua Bíblia hoje, diga amém. Amém. Se você não trouxe, diga misericórdia. Então, você, quem disse misericórdia, senta junto de quem disse amém. E você vai agora poder desfrutar da leitura da Bíblia. Nós vamos abrir as nossas Bíblias. Se você não trouxe Bíblia, eu ainda tenho uma solução para o teu problema. Nós vamos mostrar aqui na tela. O livro de Mateus, no capítulo 4. Mateus 4. Mateus, no capítulo 4, no versículo 8, os versículos 8 e 9. Mateus 4, versículos 8 e 9. Cadê a Bíblia? Ah, emprestou para alguém, muito bem. Vai ler aqui na frente. Mateus capítulo 4, versículos 8 e 9. Este texto vai te ajudar a entender qual é a coisa mais valiosa do universo. Olha o que o texto diz. Trata-se do episódio onde Jesus é tentado no deserto. Quando Jesus é tentado no deserto, no último momento, Satanás vem para Jesus e fala as seguintes palavras. Novamente o diabo levou a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Satanás estava disposto a trocar tudo por uma coisa. Qual era a coisa mais importante do universo naquele momento? Adoração. Satanás disse: eu só quero uma coisa, Jesus. Eu não quero mais nada. Eu só quero uma coisa. Mas a gente sempre quer o mais importante. E essa coisa era o quê? Satanás queria que Jesus adorasse. Eu descobri que a coisa mais valiosa do universo é adoração. E por incrível que pareça, se há algum ateu hoje aqui, eu quero te dizer, meu amigo, você adora alguma coisa. Todos nós adoramos alguma coisa. Talvez você não adore o Deus que nós adoramos, mas você adora alguma coisa. A adoração está dentro de você. Você não consegue viver sem adoração. Todos adoram alguma coisa ou alguém. Você adora. E o interessante é que, se você não adora a Deus, você vai adorar pessoas, você vai adorar dinheiro, você vai adorar os seus títulos. Você já viu aquelas pessoas que pegam o diploma e passam a vida olhando para o próprio diploma? Ai, como eu sou inteligente. Rapaz, eu sou inteligente demais. Olha aqui. A adoração faz parte de você. Tem uns que adoram o carro. É indiferente. Todos adoram alguma coisa. E eu e nem pastor nenhum do mundo precisa ensinar a ninguém a adorar, porque você já nasce com isso dentro de você. Você sabe adorar, todo mundo sabe adorar.
Você acha que essas meninas aqui fizeram um curso como adorar Michael Jackson? Você acha que alguém foi para um curso como adorar Madonna da maneira correta? Não. Mas como é que elas se comportam? Olha as mãos aí. Parece até que eu cantando a música, né? Estendo as mãos, né? Levanto as mãos, né? Em adoração. Todo mundo sabe adorar. A gente fala assim, vamos fazer adoração na igreja. Não precisa não, a gente sabe. A adoração está dentro de você. Você adora alguma coisa, se não por Deus, vai ser Michael Jackson, vai ser Reginaldo Rossi, vai ser seja lá o que for. Você vai adorar alguma coisa ou alguém. Olha a menina aqui gritando, olha. A Polônia te ama. Você já viu alguém chegar na igreja aqui e gritar bem alto: Jesus, eu te amo? Essas pessoas sabem adorar os seus deuses melhor do que eu e você adoramos ao nosso Deus. Você já viu algum fã do Michael Jackson chegando para você e falando: eu sou fã do Michael Jackson, mas não conta para ninguém não? Eu tinha um amigo na universidade, ele era crente também, mas ele não dizia para ninguém. Aí nós chamávamos o agente secreto. Ninguém sabia que ele era crente. E a gente sabe que você disfarça bem, viu? Será que eu estou falando para algum agente secreto aqui? E no trabalho, você sabe como é que crente ora no local de trabalho? É oração para adventista na hora do almoço. Bota o almoço na mesa, ele olha para um lado, olha para o outro, aí coça o olho. É assim ou não é? A gente tem vergonha. Aí esse meu amigo, antes de descobrir que ele era crente, eu estava dentro de um ônibus. E quando eu olho, eu vejo meu amigo passando no meio da rua, lá em Campina Grande, na Paraíba, com uma Bíblia debaixo do braço. E quando eu desci do ônibus, eu gritei: ei! Quando ele me viu, o que eu faço agora? Como é que eu escondo a Bíblia? Eu não conheço nenhum fã de Madonna que tenha vergonha de dizer que é fã de Madonna. As pessoas nascem com isso no corpo, na mente. A gente tem que adorar alguma coisa. E se você não adora a Deus, você vai criar um Deus para você e você vai adorá-lo. E um dia, esse Deus pequenininho que você criou vai te decepcionar, porque ele não é eterno, porque ele não salva, porque ele não preenche o coração de ninguém. E talvez nesse momento você esteja se perguntando: ô rapaz, eu pensava que você ia falar de ciência e da Bíblia. O que é que tem a ver a adoração? O que é que a adoração tem com ciência? Eu pensei que você ia falar da teoria da evolução, ia provar que a criação faz mais sentido do que a evolução. Mas você está falando de adoração, o que é que isso tem a ver? Você vai ficar surpreso em saber que as duas estão extremamente relacionadas. Abram suas Bíblias novamente, agora no livro de Apocalipse. Eu descobri uma relação muito grande entre ciência e adoração no livro de Apocalipse. Há alguém aqui que nunca leu o livro de Apocalipse? Você nunca leu o livro de Apocalipse? Você já ouviu falar na besta fera? Já ouviu falar no número 666? Há mais alguém aqui que nunca leu o Apocalipse? Não, só ela. Todo mundo aqui conhece quem é a besta de Apocalipse? Todos aqui sabem? Mesmo, estou impressionado com essa igreja. Parabéns. Mas dá uma mensagem para você. Você tem curiosidade de saber o que o livro de Apocalipse traz? Olha ali atrás, está vendo aquele senhor em pé ali, o Osni, aquele homem bonitão, né? Ele é o ancião dessa igreja. Quando terminar o culto, você vai falar com ele
e ele vai te explicar na Bíblia, tá certo? Como é que funciona essa ideia de 666, profecias. Osni, não esqueça não, viu? Ela quer saber isso, você se prepare. Talvez seja longo o processo, dure algumas semanas, mas eu te garanto, você vai ficar encantado com o que esse livro tem para oferecer. Porque faz anos que eu leio, e sempre me encanta. Osni, se essa menina sair daqui hoje, sem ter marcado o estudo bíblico contigo, não sai não. Apocalipse 14, os versículos 6 e 7. Apocalipse 14, versículos 6 e 7. Tem uma mensagem interessante que tem tudo a ver com ciência e religião. O texto de Apocalipse 14, versículos 6 e 7 diz: E vi outro anjo voando pelo meio do céu, e tinha o quê? O evangelho eterno. Para o quê? Para proclamar, para pregar aos que habitam sobre a terra, e toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e... Por quê? E fazer mais o quê? Espera aí. O texto de Apocalipse está falando sobre o quê? E sobre o quê? Criação. O texto de Apocalipse diz: adorai aquele que fez os céus e a terra e tudo que neles há. O livro de Apocalipse diz que há um adorador. Agora, o mais interessante é que esse texto de Apocalipse, que fala sobre a pregação final do Evangelho a toda nação, tribo, e língua e povo, esse texto final da proclamação final do Evangelho está no contexto da última fase da igreja de Deus aqui na terra. Vocês lembram qual é a última igreja do Apocalipse? É a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, você não entende, não, você vai entender que o Osni vai te explicar tudo em detalhes. Mas a igreja de Laodiceia é a última igreja da Bíblia, é a igreja final, é o último tempo, e está nesse contexto. Laodiceia, como é que diz em inglês Laodiceia? Esqueci. Laodiceia? Vocês têm certeza? É a tradução feita em Mossoró, Rio Grande do Norte, né? Tradução do Porto. Olha, a igreja de Laodiceia, e é isso que eu quero explicar para vocês agora. Quando você estuda, e você vai estudar com o Osni, eu estou lembrando isso porque o Osni não tem problema de lembrar, ele esquece muito fácil, então eu estou falando isso várias vezes. O livro do Apocalipse fala das fases em que o cristianismo iria passar, até chegar ao momento final, que é esse que nós estamos vivendo agora, na igreja de Laodiceia. Para cada igreja, Jesus manda uma carta. E em cada carta, chamamos as 7 cartas às 7 igrejas. Em cada carta, Jesus se apresenta como algo que caracteriza aquela igreja naquela época. Por exemplo, a igreja de Éfeso, que é a primeira fase do cristianismo, o início do cristianismo. Vamos ver se os irmãozinhos estão lembrados. Jesus se apresenta como... Não tem mais estudo bíblico na igreja, todo mundo estuda lá. Jesus, a igreja de Éfeso, ele se apresenta como aquele que anda entre os candelabros, entre as lâmpadas. As lâmpadas ou os candelabros simbolizam o quê? A igreja. E quando Jesus diz que ele anda entre os candelabros, que ele anda entre as lâmpadas, ele está dizendo o quê? Que ele está no meio da igreja, não é? A igreja de Éfeso representa justamente o início do cristianismo, quando Jesus ainda estava aqui na terra, ele caminhava aqui na terra. A igreja de Esmirna, a segunda fase, Jesus se apresenta como o quê? Tem mais um pouco, ele diz como aquele que foi morto e o quê? E reviveu.
simbolizando o período de quê? De mortes, de perseguições que a igreja de Esmirna representa. Vocês lembram disso? Os 10 anos de perseguição brutal que o Império Romano fez aos nossos irmãozinhos do passado. Cristãos e mais cristãos foram mutilados e mortos. Quando Jesus chega para a igreja de Laodiceia, Laodiceia significa povo do juízo. Ok? Jesus se apresenta como o quê? A igreja de Laodiceia, o princípio da criação. Por que Jesus se apresenta à igreja de Laodiceia como o princípio da criação de Deus? Porque essa igreja é nessa igreja, é nesse período que os próprios cristãos não acreditam na criação. Nós estamos vivendo um momento em que, ok, se você é ateu e você não acredita em Deus, tudo bem. Se você não acredita que Deus é criador, tudo bem. Mas uma pessoa que vem à igreja todas as semanas, ora a Deus, conversa com Deus, lê a Bíblia e não crê que Ele é criador, é uma coisa errada. Mas é justamente nesse período, o último período da igreja na terra, onde nós temos cristãos que não acreditam na criação. Nós temos uma igreja que duvida que Deus é o Criador. Olha, eu acredito em Deus, mas eu acho que foi a evolução que fez tudo aqui. Vocês já ouviram isso? Talvez você não esteja surpreso, mas olha isso. Mais de 800 igrejas dos Estados Unidos celebraram o domingo da evolução. Aqui na Inglaterra, a igreja anglicana já pediu desculpa ao Charles Darwin por ter brigado tanto contra ele. A igreja católica lá no Vaticano já organiza congressos sobre a evolução. E a igreja católica já tem um grupo de cientistas trabalhando para eles, para provar que a evolução realmente faz sentido. E agora olha como é interessante. Os budistas são os que mais acreditam na teoria da evolução. Mas o budista, não sei o que ele acredita até hoje, mas eles acreditam, 81% dos budistas acreditam que a evolução é a melhor explicação para a existência da vida aqui nesse planeta. Os católicos e a maioria dos protestantes, mais de 50% creem na evolução. E você olha para isso daí e você fica surpreso em ver que a igreja de Laodiceia, ela acredita, ela não acredita que Deus é o Criador. Ela prefere acreditar na teoria da evolução. Todos nós sabemos que Laodiceia ela é morna. A Bíblia fala isso. É um negócio que o Osni vai te explicar depois, viu, Osni? A igreja de Laodiceia ela é morna. Ela não é quente nem é fria, ela é morna. Agora olha, morna nós já sabemos. Eu vou contar um exemplo de igreja morna. Alguns anos atrás, exatamente 4 anos atrás, eu estava caminhando na cidade onde eu moro, lá na Alemanha, na cidade de Mainz, perto de Frankfurt. E enquanto eu caminhava em Mainz, eu vi uma igreja muito bonita, uma igreja protestante, um prédio muito bonito, e eu decidi entrar para conhecer a arquitetura do prédio, a arquitetura da igreja. Quando eu entrei numa igreja protestante, quando eu entro naquela igreja, o Espírito de Deus me disse: vai e olha o livro de visitas. Você vai dizer assim, o quê? O que houve aí? Certo, não sei porquê, eu tive que olhar o livro de visitas. Eu cheguei, me aproximei, façamos de conta que a Bíblia é o livro de visitas da igreja. Tá aquela igreja bonita e tal. Quando eu chego, abro o livro de visitas da igreja, está escrito assim, preste atenção: querido Deus, me deixe morrer no nome de Jesus.
Estava o nome da mulher e o endereço dela. Eu tomei um susto. Espera aí, rapaz, eu falo alemão, mas meu alemão é meio enferrujado. Deixa eu ler de novo aqui. Querido Deus, me deixe morrer no nome de Jesus. Estava o nome da mulher e o endereço. Eu olhei para a zeladora da igreja, cheguei lá. Se fosse com Osni era diferente, viu? Mas com aquela daquela igreja ali, não sei. Eu fui, cheguei na zeladora da igreja e perguntei: a senhora já viu o que está escrito no livro de visitas? E a zeladora veio comigo, olhou, leu, olhou para mim e disse: você vem de onde? Aí eu disse: de Mossoró. Por quê? E ela disse: ninguém se importa com isso. Eu disse: minha senhora, alguém entra na igreja, está com desejo de morrer. Vocês não visitaram essa mulher? E ela disse: não, mas isso é só lá em Mossoró mesmo, faz essas coisas, aqui ninguém visita. Só lá no Brasil eles fazem isso, aqui não tem esse negócio de visitar maluco. Eu disse: minha senhora, uma pessoa entrou na igreja com o coração quebrantado, com problemas. O pastor da igreja visitou essa mulher? Não. O primeiro ancião visitou essa mulher? Não. Graças a Deus não era a igreja adventista, mas podia ser. Não podia ser essa, porque tem um Osni. Mas poderia muito bem ocorrer em uma das nossas igrejas uma pessoa entrar com o coração quebrantado, cheio de problemas, e a igreja simplesmente fala o quê? Feliz sábado, vai embora e não me perturbe. Eu anotei o nome da pessoa e o meu endereço, levei para casa e fiquei pensando naquilo: visito ou não visito? Aí você sabe, eu sou do Brasil, aí eu já imaginei: rapaz, isso aqui é uma armadilha, tem um bandido lá que fez isso, eu vou, o cara vai me roubar, vai me sequestrar. Então eu pensei um monte de coisas, mas eu orei e aquilo não saía da minha mente. Eu sempre ficava pensando: eu tenho que visitar essa pessoa. E aí eu conversei com um dos irmãos da minha igreja, um alemão, e eu contei para ele a situação: olha, encontrei isso, eu tenho muita vontade de visitar essa mulher, mas eu estou com medo. Eu tinha acabado de voltar para a Alemanha, o meu alemão era horrível, era terrível e espantoso. Então eu disse: você tem coragem de vir comigo visitar essa senhora? Porque você fala alemão fluente, então fica mais fácil para se comunicar com ela. A mulher de repente está sofrendo algum problema. E aquele irmão da igreja, aquele alemão, aceitou o desafio. Sexta-noite, 9 da noite, sem telefonar antes, sem marcar audiência, chegamos na casa da alemã. Você nem imagina o que significa isso, viu? Alemão, você vai visitar alguém, tem que ligar uns 6 meses antes para poder botar na agenda. E nós chegamos na casa da mulher sem falar nada para ela. E no caminho eu disse para o meu amigo, eu disse: meu irmão, eu vou bater na porta da casa. Quando a mulher abrir a porta, eu vou perguntar se ela é a mulher que escreveu no livro da igreja que queria morrer. Se ela disser que sim, você que fala alemão perfeito, você fala para ela que Deus nos mandou ali para conversar com ela. Que ela foi lá na igreja, assinou o livro, né? Deus nos mandou para conversar com ela. Aí ele disse para mim: Rivelino, você é latino, a mentalidade é outra, aqui tem que ser diferente. Falam isso aqui na Inglaterra também? A mentalidade é diferente. Não chega para o povo falando logo de Deus não, que assusta, como se Deus fosse bicho papão. Não fale assim não. Estão entendendo o que é uma igreja morna? Mas a igreja de Laodiceia não é só morna não. A igreja de Laodiceia não acredita nem que existe um Deus poderoso que cria. Eu disse para ele: você está com medo? E ele falou: não, eu não tenho medo não. Eu disse: então fale o que eu estou dizendo. Só fale, eu tomo a responsabilidade. Só fala para ela isso que Deus nos mandou ali. Aí, tá bom. Chegamos, bati na porta da casa. A mulher abriu a porta. E eu disse, com o meu alemão todo quebrado, né? A senhora é a mulher que escreveu lá no livro da igreja que queria morrer?
Aí ela disse: sim, sou eu. Aí eu apontei para o amigo. O cara estava paralisado. O cara virou uma estátua de gelo. Ele não falava nada. E naquele momento eu orei, do jeito que eu orei por você, João. Eu orei: Senhor, me dá o poder do dom de línguas, porque agora eu tenho que falar alemão correto. E aquela mulher olhava lá para a estátua, para mim, e eu disse para ela: Ana, Deus nos mandou aqui porque Ele não quer que a senhora morra, Ele quer que a senhora viva. Aquela mulher tomou um susto assim, disse: entra. Ela estava fumando dentro de casa, estava bebendo. E ali eu acho que eu perdi uns 15 dias da minha vida, com tanto cigarro que eu tive que inalar para conversar com aquela mulher, falar de Jesus. Mas ela abriu o coração dela. Ela perdeu a guarda dos filhos por causa das drogas. Não tinha mais sentido viver. Ela foi a uma igreja tentando encontrar alguma coisa que a ajudasse, mas a igreja se chama Laodiceia. E a igreja está morta. E eu orei com aquela mulher. E nós lemos a Bíblia. E aquela mulher ficou com o coração cheio de alegria naquela vida. A igreja não pode mais continuar morna do jeito que está. Mas o pior de tudo é que a igreja não pode continuar sem acreditar que existe um Deus Criador. Você não pode ter medo de crer que Deus é quem Ele é. A igreja tem que parar de se assustar e ter vergonha de falar isso. Eu ia contar essa história à tarde, mas vou contar agora. Vocês conhecem a história de um garotinho que estava na sala de aula. A gente tem medo de acreditar no que a Bíblia diz. O que as pessoas vão pensar de mim? O garotinho estava na aula de ciências. E o professor de biologia pergunta: vocês conhecem alguma criatura do mar? Vocês conhecem algum animal do mar que é grande? E aí um garoto diz: a baleia. O outro diz: o polvo. E aquele garotinho que era cristão, ele grita: o peixe que engoliu Jonas. Todo mundo ri do garoto. E o professor começa: o que você está dizendo aí? E o garotinho diz: a Bíblia diz que tem um peixe que era tão grande que engoliu Jonas. E o professor, que era um ateu, fala: rapaz, como é que você acredita nisso? Por isso que eu não acredito na Bíblia, isso não existe, rapaz, isso é uma mentira. Um peixe que engoliu um homem, passou vários dias na barriga do peixe, isso é mentira. E os amiguinhos rindo, né? E o garotinho sem graça. Mas aquele garotinho não pertencia a Laodiceia, não. Aquele garotinho era fiel. Aquele garotinho disse: tudo bem, quando eu chegar no céu eu vou perguntar a Jonas. Aí o professor com um tom sarcástico diz: e se Jonas estiver no inferno? O garotinho diz: nesse caso o senhor pergunta. A gente não pode ter medo de crer naquilo que está escrito na Bíblia. A situação fica ainda mais interessante com essa questão de Laodiceia, da criação e de adoração, quando você presta atenção em outro texto da Bíblia. Porque se você olhar para o texto que fala que Deus é o princípio da criação, igreja de Laodiceia, lembre-se, há um Criador. Lembre-se, há um Criador. A igreja de Laodiceia vive num período em que nós devemos adorar aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Você tem que entender que a teoria da evolução é um ataque contra um mandamento específico de Deus.
Um dos mandamentos de Deus diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra. O mesmo texto de Êxodo capítulo 20 é utilizado agora em Apocalipse, dizendo que adorar aquele que fez os céus e a terra. O mandamento do sábado é para fazer você se lembrar que há um Deus Criador. Mas a teoria da evolução quer dizer para você que não há Criador nenhum. E é um ataque justamente contra o sábado. Por isso que as outras igrejas não têm se importado tanto ou se preocupado tanto em aceitar a teoria da evolução, porque elas não guardam o sábado também. Hoje eu posso provar para qualquer amigo, eu tenho muitos amigos batistas, presbiterianos, católicos, os quais são excelentes amigos, sinceros no Senhor. Eu consigo provar para eles que o sábado é o dia do Senhor, porque está escrito lá: em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e no 7º descansou. Mas no momento em que o meu amigo não acredita que aquele texto é literal, que aquilo existiu, o sábado perde o sentido. Agora você vai entender. O Osni vai te explicar também essa questão do sábado. Osni, cadê ele? Ele já está fugindo. Não vai embora sem falar para ela. O sábado é um ponto-chave nesses últimos momentos. Porque a teoria da evolução, isso que a gente escuta aí na TV, não, é ciência, né? Dá uns nomes bonitos, tá, bota lá, doutor. A teoria da evolução, a maior questão da teoria da evolução não é mutação e seleção. A grande questão da teoria da evolução é fé e adoração. Porque a teoria da evolução está dizendo para você perder a fé no Deus Criador e parar de adorar aquele que te criou. Exemplo simples. Quem aqui já viu algum cientista? Quero ouvir de vocês. Quem aqui já viu um cientista indo à TV ou escrevendo um artigo provando que Papai Noel não existe? Ou Papai Natal, como dizem em Portugal, né? Alguém aqui, eu quero ver as mãos. Eu li um artigo científico, a revista Nature, a revista Science publicaram artigos científicos provando que Papai Noel não existe. Já viram isso? Você sabia que eu tenho amigos ateus? Que dizem para os filhos dele: Papai Noel vem no Natal trazer um presente para o meu filhinho. Eu tenho amigos ateus que dizem isso. Eles não têm problema nenhum que os filhos acreditem no Papai Noel, mas eles têm problema se o filho acredita em Jesus, em Deus. Sabe por quê? Porque você não precisa adorar Papai Noel. Papai Noel não tem nada a ver com adoração, então não faz problema nenhum. Agora Jesus está relacionado com a moeda mais importante do universo, a adoração. E eu quero que vocês me adorem. Eu não quero que vocês adorem a Deus. E assim ocorre não só no mundo dos negócios, no mundo científico, mas na própria igreja às vezes. Pregadores ou cantores que puxam a glória para si. Nós temos essa fraqueza. Só que eu e você, nós não temos capacidade de administrar o louvor e a adoração. Eu não consigo viver com as pessoas me adorando. Eu vou acabar entrando nas drogas. E é por isso que esses cantores e pessoas famosas acabam destruindo a vida. Eles não têm condições de absorver a adoração, porque a adoração é para Deus. Só Ele consegue receber isso. E Deus precisa de adoração? Será que Deus precisa de nós falarmos o dia inteiro: ah, Senhor, Tu és lindo, maravilhoso? Será que Deus precisa ouvir isso? Ele não precisa, mas você precisa falar. Está dentro de você precisa adorar. É a coisa mais importante do universo. E se você não adorar a Deus, você vai adorar outra coisa. E você vai gastar toda a energia adorando qualquer outra coisa, que no final vai te decepcionar.
Eu fico impressionado com essa questão de adoração, porque vocês ouviram, tenho certeza, sobre o livro The God Delusion. Ouviram falar desse livro? De Richard Dawkins, The God Delusion. Ouviram falar? Ouviram falar desse livro, né? Ele provava que Deus não existia, provava que era tudo mentira, e provava que a evolução faz todo sentido. O problema é que ele escreve um livro desse e vocês viram, a mídia colocou o livro em todo canto, né? O livro no máximo, best-seller, ele ganhou milhões com esse livro. Mas vocês não viram as propagandas dos livros que foram escritos para destruir os argumentos que ele escreveu. Há uma variedade imensa de livros provando cada parágrafo que Richard Dawkins escreveu contra Deus. Há vários parágrafos provando que Deus faz sentido. E eu te aconselho a ler um desses livros. Agora, o mais interessante disso tudo, Richard Dawkins, God Delusion, ou seja lá o que for, é que no livro God Delusion, ele escreveu os 10 mandamentos dele. Vocês sabiam disso? Richard Dawkins escreveu os seus 10 mandamentos. E você sabe qual é a mensagem aí? Não adore aquele Deus que escreveu os 10 mandamentos da Bíblia. Adore a mim e aos meus 10 mandamentos. Adore a mim. Os meus 10 mandamentos são melhores. E ele escreveu os 10 mandamentos e aqui ele fala, né? Trate as outras pessoas de maneira, seja gentil. Parece que está tudo ótimo aí, né? Os 10 mandamentos. Você lembra de um texto da Bíblia que diz: você adora aquele a quem você serve? O que ele está querendo, Richard Dawkins quer, na verdade, é que você o adore através da tua obediência aos mandamentos. Agora você veja só que é interessante. Eu entrei no site para ler os 10 mandamentos dele e eu li os comentários das pessoas que frequentavam aquele site. Agora olha isso aqui. Olha esse comentário. Se funciona, né? Matt, uma pessoa que estava frequentando o site, lendo os mandamentos, ele escreveu o seguinte: parece excelente para mim. Se todo mundo obedecesse esses mandamentos, o planeta seria um local maravilhoso para se viver. É isso que ele está vivendo aí, né? Se todo mundo obedecesse os 10 mandamentos de Dawkins, de repente tem até razão. Estou duvidando. Seria excelente. Acontece que um cristão escreveu o seguinte, por baixo do comentário do Matt, uma pessoa chamada Coop escreveu o seguinte: parecido com o efeito dos mandamentos dos cristãos, não é verdade? Se todo mundo obedecesse os 10 mandamentos, a vida era maravilhosa. Para que eu preciso de novos 10 mandamentos se eu já tenho os outros aqui que Deus fez? Se todos seguissem esses 10 mandamentos, a vida seria maravilhosa. Mas agora, Matt, o primeiro que escreveu lá em cima, ele escreve novamente. E olha o que ele escreve: mesmo efeito, tudo bem, os 10 mandamentos cristãos e os 10 mandamentos de Dawkins teriam um efeito semelhante, porém seriam muito melhores, porque você não precisa de fazer o quê? Adorar ninguém. Você está entendendo aqui que a questão é de adoração. A questão toda se resume a um ponto: adoração. E esse camarada, ele talvez não entenda o que é adoração, mas ele está falando do problema dos 10 mandamentos. O problema dos 10 mandamentos é porque eu tenho que adorar a esse Deus, e eu não quero adorar. O problema do ser humano hoje é o mesmo problema dos israelitas do passado. Nós não queremos adorar a Deus, e nós fabricamos uma vaquinha e adoramos a vaquinha. Às vezes é um carrinho, às vezes é um relacionamento, às vezes é uma casa,
às vezes é um ator, uma atriz, um cantor, às vezes é uma teoria. E você acaba adorando algo que no final vai te decepcionar. A questão toda se resume a quem ou o que você vai adorar. Vocês lembram a história de Daniel e os seus amigos na Babilônia? O Osni vai explicar também. Na Babilônia, Daniel e os seus amigos, eles eram proibidos de adorar ao seu próprio Deus. A tal ponto, era proibido orar a Deus. Dava cadeia se você fosse orar a Deus. Acontece que eles faziam o quê? Leis para proibir a adoração ao Deus verdadeiro. E à medida que o tempo vai passar, minha querida igreja, vai ficar cada vez mais difícil adorar o Deus verdadeiro, porque leis serão criadas para dificultar a tua vida de adorador do Deus verdadeiro. Mas eu vou terminar hoje fazendo um apelo à igreja de Londres. A Bíblia diz: o justo viverá pela fé, mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Eu queria fazer um convite para de hoje em diante você não voltar atrás, mas ficar firme no Senhor. E ainda que o mundo caia, em Cristo você será muito mais que vencedor. Amém. Não tema o que o mundo pode fazer. O mesmo Deus que salvou a Daniel, Ele está disposto a te salvar hoje. Fique firme no Senhor e não dê ouvidos a teorias, porque a nossa Bíblia já faz muitos séculos que é esquadrinhada, que é investigada e continua firme. Richard Dawkins, ele não consegue fazer nada contra o cristianismo, sabe por quê? Outros muito mais fortes tentaram, outros muito mais inteligentes tentaram. Voltaire tentou destruir a Bíblia, Stalin, Lenin, Karl Marx, e nenhum deles conseguiu. E a igreja hoje é maior do que na época deles, porque não há ninguém que consiga derrubar um Deus poderoso como nós. Amém. Que Deus abençoe essa igreja e até a tarde. Amém. Oremos. Ó Santo Deus, grandioso Pai, obrigado, porque nós temos o privilégio de te conhecer e de te adorar. Amém. Pai amado, perdoa as nossas faltas. Perdoa, Senhor, os momentos em que nós não tínhamos fé. E se alguém que entrou aqui sem fé, que saia preenchido pelo Teu Santo Espírito. Amém. Esteja com essa igreja, Senhor, e com aqueles que têm nos ouvido e assistido pela internet. Que pelo Teu poder essas pessoas também se revistam da Tua graça, do Teu poder, e não temam os problemas que virão pela frente. Amém. Porque a Tua palavra tem uma promessa: em Ti somos muito mais que vencedores. Amém. No nome de Jesus. Amém.